Olá, nosso muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista no Barreiro de Cima. O meu nome é Pedro e serei responsável essa noite pela transmissão aqui no canal. Então, como de costume, eu convido você para fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça e vamos juntos falarmos com o Senhor Deus nesse momento. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, lhe agradecemos, ó Deus, por mais este momento, ó Pai, que o Senhor nos oportuniza, ó Deus, de prestarmos, ó Pai, o culto que a Ti é devido. Lhe suplicamos, ó Pai, que este culto seja agradável a Ti e não a nós, que a Sua palavra, ó Pai, possa de fato nos transformar, ó Pai, nos moldar. Perdoe, ó Pai, as nossas falhas, as nossas incapacidades. Dirija-nos, ó Pai, guia-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Essa é a oração que fazemos agradecidos, não em nosso próprio nome, mas no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. O texto, então, objeto de meditação desta noite, é o texto que se encontra no Salmo 119, dos versos 105 ao verso 112. E assim nos diz a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até ao fim. Nós vivemos em um mundo em que buscamos conforto e, sobretudo, segurança naquilo que nós temos e também naquilo em que nós possuímos. Nós nos sentimos seguros através do nosso emprego, sentimos-nos qualificados por termos um diploma, amados por termos uma família, não é? Nos sentimos felizes e confortáveis por causa das nossas conquistas. Essas coisas em si mesmas, não é? Elas não são ruins e nem erradas, não é? Contudo, nós não podemos nos esquecer que essas coisas são temporárias, não é? E elas podem nos ser tiradas. E podem ser tiradas, inclusive, pelo próprio Senhor. Quando isso acontece, quando perdemos alguém querido, quando perdemos o emprego, ou quando estamos passando por uma situação difícil, muitas vezes surge dentro de nós um sentimento de vazio, um sentimento de tristeza, de angústia, coisas que nós não podemos ignorar, não é? Inquietações, calafrios, não é? E aí, diante desse vazio, diante dessas situações, quando tudo parece perdido aos nossos olhos, poderíamos nos perguntar, o que nos resta? Então, a resposta poderia ser o Senhor. E essa não é uma resposta errada, não é? Ao contrário, é uma excelente resposta. E por que estamos comentando isso? Porque aqui, no Salmo 119, não é? Ao olharmos para ele de uma forma geral, nós podemos ver que essa verdade de que o salmista, de que o Senhor é tudo o que resta para o salmista, não é tão somente uma declaração vazia, não é tão somente palavras jogadas ao vento, mas é uma declaração verdadeira e expressa de uma forma muito clara no Salmo como um todo, que é uma belíssima oração. O salmista nos demonstra aqui onde está de fato a sua verdadeira segurança, da sua esperança, que está em algo que é eterno, a própria palavra de Deus. Estamos diante de um salmo que é o mais belo de todos que compõem o livro e certamente o maior. 176 versos dedicados a tratar de um único tema, a palavra de Deus. Quando lemos o Salmo, não podemos perder de vista a sua estrutura, que é tão poderosa quanto as palavras que o compõem. Acertadamente, esse salmo é apelidado de o alfabeto de ouro. E esse apelido é muito apropriado
porque esses 176 versos estão organizados em acrósticos, ou seja, há um conjunto aqui, são 22 conjuntos de 8 versos, e cada verso iniciado com uma palavra do alfabeto hebraico. Então, o que nós temos aqui, as 22 letras do alfabeto hebraico, louvando, exaltando a palavra de Deus. De fato, o Salmo 119, ele é como as águas do mar, extremamente profundas e extremamente preciosas também. E essa noite nós mergulharemos apenas os pés no Salmo. Iremos contemplar apenas esses 8 versos que nós lemos aqui, os versos 105 ao verso 112. E para nós tentarmos extrair a máxima beleza desse salmo, nós precisamos considerar aqui algumas questões contextuais para nós, de fato, tentarmos entender o que o Senhor tem a nos dizer aqui através desse texto. Em primeiro lugar, diferente de outros salmos, o Salmo 119 não nos diz quem o escreveu. Nós sabemos que o Salmo 23, por exemplo, foi escrito por Davi. Nós sabemos também que o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Mas, de fato, o Salmo 119, nós não sabemos quem foi o seu escritor humano. Entretanto, nós podemos perceber pela leitura dos Salmos algumas características do salmista. Um homem que tem a palavra de Deus na mais alta conta. Nós podemos citar aqui pelo menos 8 características, mas a mais importante, a que mais me chamou a atenção, é que esse escritor humano, o salmista, ele é um homem apaixonado, e apaixonado pela palavra de Deus. Isso fica muito evidente, por exemplo, no verso 47 do Salmo, onde ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Ainda no verso 97, ele vai dizer também: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. E também no verso 167, ele vai dizer: a minha alma tem observado os teus testemunhos, os quais eu amo ardentemente. E tudo isso, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades na qual o salmista estava inserido, através da leitura do Salmo, nós podemos ver que era um homem que estava sofrendo perseguição, um homem que estava afligido, angustiado, mas ainda assim alegre, feliz. Não por ter tão somente na mente, mas sobretudo no coração, a palavra do Senhor. E é uma lição preciosa para nós hoje. E é de bom tom também nós nos lembrarmos que os salmos foram compilados após o retorno do exílio, O povo de Israel, que foi enviado pelo Senhor para fora da terra, viver ali 70 anos no exílio, justamente pelo fato de que haviam desconsiderado a palavra de Deus, pelo fato de que haviam preferido seus próprios caminhos ao invés do caminho do Senhor. E a ideia de caminho é uma ideia muito presente aqui nesse texto, e por conta disso nós vamos considerar um pouquinho sobre isso. E o verso 105, então, ele abre essa seção do Salmo nos dizendo o que se segue: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vejam, o salmista já declara que a palavra de Deus para ele é como essa luz, esse instrumento que ilumina os seus caminhos, Que ilumina, que dá direção à sua vida. E quem dera essa declaração pudesse ser repetida por todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que nasceram de novo, Isso porque o ser humano, na sua suposta sabedoria, na sua ilusão, de ser como Deus, de se achar superior ao próprio Senhor,
tem desenvolvido uma gama de ideias e filosofias que colocam o ser humano, que colocam a razão do próprio ser humano no centro de todas as coisas, como se todas as coisas girassem ao redor do ser humano. Essas filosofias buscam explicar e, sobretudo, ditar como devemos viver nesse mundo, o que podemos ou não fazer, não é? Mas são teorias que, na essência, são vazias, são fúteis e não prestam o serviço de resolver os problemas reais do ser humano, porque não têm o condão de atingirem o coração, de transformarem, de fato, o ser humano, não é? Porque são filosofias que desconsideram o pecado, são teorias que desconsideram o quão miseráveis nós somos, não é? E são filosofias que desconsideram, em última instância, o próprio Deus, e não levam em conta aquilo que é divinamente certo e aquilo que é errado. De fato, são teorias que não fazem sentido. Essas filosofias têm infectado como um vírus as igrejas, a nossa cosmovisão, né, a forma como nós enxergamos as coisas, e temos substituído a palavra de Deus por essas teorias, por essas tendências, e por isso tem sido algo extremamente prejudicial. A palavra de Deus, de fato, tem assumido um papel secundário na vida de diversos crentes, na vida de diversas pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. E essas teorias, muitas vezes, nos falam aquilo que nós queremos, aquilo que é de acordo com o nosso entendimento, e não produzem, de fato, mudança. Porque a palavra de Deus mostra, de fato, as nossas falhas. Porque a palavra de Deus mostra o quão ruim nós somos. É interessante observar que o exemplo aqui do salmista, né, que escreveu o Salmo 119, ele é muito pertinente para nós. Ele é um excelente exemplo a ser seguido, porque ele busca conselhos, não com outras pessoas que vão dizer aquilo que ele quer, não é? Mas ele busca os seus conselhos justamente na palavra do Senhor. Vejamos aqui o verso 24 do Salmo, que diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Não é? A palavra de Deus é quem aconselha de fato esse homem, é quem de fato lhe apresenta aquilo que é certo e aquilo que é errado. E essa atitude é de fato sobremodo sábia, pois o Senhor nos conhece por inteiro. Ele não é alguém que nos conhece só com base naquilo que falamos, mas ele é alguém que nos conhece 100%. Inclusive, aquilo que nós tentamos esconder, aquilo que nós tentamos mascarar, o Senhor conhece tudo. Somos um livro aberto diante do Senhor. E como ele sabe todas as coisas e conhece todas as coisas, ele é a melhor pessoa, é o melhor para, de fato, nos direcionar, nos orientar e nos ensinar. No livro de Provérbios, no capítulo 14, nós temos a declaração, no verso 12 do capítulo 14, que nos diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Sim, porque aos nossos próprios olhos, as nossas escolhas, as nossas decisões são as melhores, mas muitas vezes desconsideramos a vontade e os conselhos daquele que sabe de todas as coisas, do próprio Senhor. Então, o exemplo aqui do salmista é um excelente exemplo a ser seguido, não é? E o Senhor tem uma grande preocupação com o seu povo, não é? Uma preocupação em que seu povo observe a sua palavra. E por isso há vários textos que dedicam a tratar, a nos exortar, a nos ensinar acerca da importância de nos pautarmos não por nós mesmos, não por aquilo que preferimos ou por aquilo que achamos ser o melhor, mas pela palavra de Deus, que é o Criador de todas as coisas. E aí nós podemos citar, por exemplo, Isaías, capítulo 55,
partir do verso 6, em que nós lemos assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, verso 10, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Não é? Aqui nesse texto de Isaías, nós temos esse belíssimo contraste feito pelo Senhor entre o caminho do ser humano e o caminho do próprio Deus, que, como o próprio texto declara, é mais alto do que o nosso próprio caminho, é mais reto, é aquilo que de fato é a verdade, não é? Podemos estar certos de estarmos contemplando aqui a verdade, a única verdade contida na palavra de Deus, e por isso não há como nos decepcionar, não é? Porque quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança em conselhos, em filosofias que nos colocam no centro de todas as coisas, haverá erros, haverá decepções, porque são teorias falhas, são teorias vazias, né? E de fato, então, a palavra de Deus é como a lâmpada que ilumina o nosso caminho durante as noites mais escuras, as noites sem estrelas e sem luar, mas é também a luz mais brilhante que o sol nos momentos matutinos, nos momentos em que aos nossos olhos as coisas parecem estar indo muito bem. Seja nos momentos angustiantes ou nos momentos felizes, a palavra de Deus nos dá direcionamento, nos dá orientação e podemos pautar a nossa vida na palavra de Deus, sem medo de nos preocuparmos. A partir então do verso 106 até o verso 112, nós temos outras questões aqui muito importantes a considerarmos, não é? Uma vez então demonstrado o valor inestimável da palavra de Deus, em detrimento da nossa própria sabedoria, em detrimento daquilo que nós achamos ser o mais certo ou não, o salmista deseja viver a sua vida baseado na palavra de Deus. É o que nos diz o verso 106. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. O salmista está nos mostrando, de forma prática, não é uma declaração vazia, que a palavra de Deus é, de fato, a sua regra de fé e prática. Não se trata, como dissemos, de uma declaração vazia, mas de uma realidade na sua vida. Isso fica muito evidente quando lemos o Salmo como um todo, esses 176 versos. O salmista está fazendo uma oração aqui, não é? E essa oração parte do seu coração, do fundo do seu coração. Então não é simplesmente declarações demagogas, é de fato uma realidade. Mas aqui nós não podemos nos enganar. O salmista, apesar dessa belíssima declaração, ele não a faz como quem bate no peito e diz: eu vou fazer isso por mim mesmo. Se olharmos, por exemplo, para o verso 10 desse salmo, nós lemos essa declaração: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Vejam, o salmista está demonstrando, não só aqui nesse verso 10, mas em todo o salmo, a sua dependência ao Senhor, a sua dependência do Senhor, para que ele possa, de fato, direcionar a sua vida pela palavra de Deus e não por si mesmo. Por quê? Porque ele é um ser humano, ele é falho, ele é pecador e precisa do Senhor para absolutamente todas as coisas, inclusive para o direcionamento. Passando para o verso 107, nós lemos assim: estou aflitíssimo,
Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Isso nos mostra a aflição do salmista, né? Como nós dissemos, é uma das características dele, não é? A aflição. E mesmo assim, ele anela, ele anseia em guardar a palavra de Deus. Isso porque é algo ruim, isso porque a palavra é ruim. Veja, se no verso 106 ele anela guardar a palavra de Deus, busca a dependência do Senhor para isso, e o verso 107, aparentemente, a consequência é aflição, seria a palavra de Deus ruim? Evidentemente que não. A questão, nós já vimos, ela é luz para os nossos caminhos, mas a questão é que o mundo jaz no maligno, conforme a declaração de 1 João 5,19. Tudo aquilo que remete a Deus, tudo aquilo que diz respeito a Deus é odiado pelo mundo, é desprezado pelo mundo, inclusive a sua palavra. Então, há um custo em ser um crente em Cristo Jesus, há um custo de se seguir a Jesus, porque o mundo rejeitou o Mestre, o mundo rejeitou o próprio Senhor Jesus. Quem dirá os seus discípulos? Quem dirá aqueles que se sujeitaram, que dobraram a sua cabeça, que se ajoelharam aos seus pés? Então, há sim, de fato, consequências. E por isso ele está aflito. Mas ele diz: vivifica-me, Senhor, segundo a sua palavra. E aí nós podemos nos perguntar, mas por quê? Por que esse anseio pela palavra em meio às dificuldades? Por que isso? E a resposta também para essa pergunta é uma lição preciosa para nós. Porque única e exclusivamente na palavra de Deus nós temos acesso às promessas do Senhor. Não são promessas de prosperidade aqui na terra, não são promessas de felicidade, de uma vida tranquila, de um carro novo, de uma casa, uma cobertura, não é? O que quer que seja. Não. São promessas para além desse mundo. São promessas principalmente de vida eterna quando partirmos desse mundo. Porque através da palavra de Deus, nós entendemos a nossa real necessidade. Entendemos a necessidade que temos da graça e da misericórdia de Deus e, sobretudo, do verdadeiro descanso. Não um descanso em riquezas, em trabalho, em sucesso, em fama, mas um descanso que somente Deus pode nos proporcionar. Um descanso que nos é oferecido gratuitamente em Cristo Jesus. Nas palavras do próprio Senhor, em Mateus capítulo 11, no verso 28, nós lemos: com que autoridade fazes as... Desculpa. Mateus 11, verso 28. Nós lemos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é? Através da palavra de Deus, considerando a nossa necessidade, considerando aquilo de que realmente precisamos de um Salvador, a resposta que temos está em Cristo Jesus. A graça e a misericórdia de Deus revelada no Evangelho deve nos fazer ajoelhar diante da majestade, da graça e do amor de Deus para conosco. Mas o Evangelho também, ele nos sustenta na nossa vida cristã. Muitas vezes pensamos que o Evangelho é tão somente para os outros, para os incrédulos, aqueles que não aceitaram a Cristo, mas ele é também para nós, aqueles que somos salvos, que já nos entregamos a Cristo. E é isso que o Salmo tem nos mostrado, né? E nos mostra aqui nesses 176 versos. A preciosidade da palavra de Deus na condução da vida daquele que já é um crente
em Cristo Jesus. E por isso nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Nós podemos olhar para o Senhor Jesus e descansar nele. Assim, por mais que passemos por aflições, por dificuldades nesse mundo, o Senhor não nos abandona, nem jamais nos abandonará. Ele cuida daqueles que são seus, aqueles que se renderam aos seus pés e curvaram a sua cabeça. E diante de tal maravilha, diante de tal realidade, a palavra de Deus nos enche de gratidão e de devoção ao Senhor, porque de fato a palavra de Deus pode mudar o nosso coração. E isso resulta em adoração sincera a Deus, conforme a declaração do salmista no verso 108. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Não se trata de sacrifícios exteriores, somente para os outros verem, mas sacrifícios que partem do próprio coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E ainda, no verso 108, nós não podemos perder de vista aqui a parte B do versículo, do verso, que diz: e ensina-me, Senhor, os teus juízos. Este não é um pedido novo do Salmo, esse pedido não aparece tão somente aqui, e pelas minhas contas aqui, ao menos 9 vezes esse pedido aparece, O salmista ora a Deus pedindo para ser ensinado, e o salmista pede ao Senhor que lhe dê entendimento a respeito da sua palavra. Vemos que é um desejo de um verdadeiro aprendiz. O desejo do salmista é pelo conhecimento real do Senhor. Não uma intelectualização de informações, mas um conhecimento que implica em relacionamento, que implica, de fato, em conhecer melhor ao Senhor. E aqui nós precisamos considerar rapidamente sobre como o Senhor nos ensina, assim como ele fez com o povo de Israel e continua fazendo até hoje. Vejamos aí a declaração do verso 71 e verso 75 do Salmo, que nos diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E o verso 75: bem sei, ó Senhor, que teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Quando depositamos nossa confiança, nossa segurança nas coisas do mundo, em outras coisas que não são o Senhor, seja lá o que for, o Senhor muitas vezes pode tirar isso de nós. O Senhor nos faz lembrar que nós não somos daqui. O Senhor nos faz lembrar que aquilo que nos cerca, aquilo que temos, que possuímos, são coisas temporárias e que a nossa confiança deve estar firmada única e exclusivamente nele. A partir então dos versos 110 e 111, o salmista volta o seu foco para os perigos do mundo, perigos esses que somente a palavra de Deus pode nos revelar. Perigos doutrinários, perigos físicos, mas também perigos relacionados a nós mesmos, porque nós não somos os maiores especialistas quando o assunto é nós mesmos. O Senhor nos mostra quem realmente somos. No verso 109 nós temos: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. E o verso 110: armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Vejam, a fidelidade do salmista, o anseio do salmista pela palavra de Deus, apesar das circunstâncias, apesar das oposições. Ele tem, de fato, a palavra de Deus na mais alta conta. E isso, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, demonstra, evidencia o relacionamento dele com o próprio Senhor. Então, dessa forma, a palavra de Deus, as Escrituras, elas lançam luz sobre as armadilhas que nos cercam, as armadilhas presentes em nossa peregrinação aqui nesse mundo, até a nossa partida. Mas a palavra de Deus não somente nos mostra essas armadilhas, nos
assegura, não é, dessas questões, mas ela também nos dá segurança, conforto, alívio, nos direciona, nos ensina, nos corrige, não é? Por meio das promessas, por meio das palavras que têm poder de fato para penetrarem no mais profundo do nosso ser, para quebrar o nosso coração, para dobrar os nossos joelhos. E assim então, no verso 111, nós lemos: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Isso nos mostra que podemos nos alegrar através da palavra de Deus. Uma alegria que não é condicionada às circunstâncias, como já mencionamos, não é uma alegria momentânea, não é passageira, condicionada a algo, alguma coisa aqui deste mundo, mas é uma alegria perpétua, é uma alegria eterna, porque está baseada naquilo que é eterno, na palavra de Deus, no próprio Deus. É uma alegria, de fato, para toda a vida. E, por fim, no verso 112, fechando essa sessão do Salmo, nós lemos: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Aqui nós temos, de uma forma muito bela, de uma forma muito clara também, o salmista declarando que vale a pena vivermos para a glória de Deus e não para nós mesmos. A palavra de Deus é como ouro para nós. Em outros momentos aqui do Salmo, ele vai dizer, inclusive, que a palavra de Deus, para ele, e deve ser a nossa declaração também, vale mais do que ouro e pedras preciosas, não é? Mas, de fato, nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos nos interessar em cavar, em esquadrinhar a palavra de Deus para acharmos esses tesouros, enquanto oramos com o salmista no verso 18 desse salmo, que nos diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. De novo, não é por nós mesmos, mas debaixo da direção e da dependência do Senhor. Nós dependemos do Senhor para absolutamente tudo, inclusive para contemplarmos a beleza da sua palavra. Assim, somos transformados pela palavra de Deus e podemos nos relacionar melhor com o Senhor. Continuamente, durante toda a nossa vida aqui, devemos inclinar nosso coração a nos debruçarmos na palavra de Deus, a aprendermos mais a respeito do Senhor. Não um conhecimento intelectual, como mencionamos, mas um conhecimento relacional, um conhecimento íntimo com o Senhor, não é? E como disse certo homem no passado, falando sobre a palavra de Deus, ele diz: feriste-me o coração com a tua palavra, e desde então te amei. Será, meus irmãos, que nós amamos de fato ao Senhor? A forma como tratamos a palavra deixa claro, deixa evidente o nosso relacionamento com o Deus da palavra. Não nos esqueçamos jamais de que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. É o que está lá em Deuteronômio 8, verso 3. Que essa verdade, de fato, molde o nosso viver, sustente o nosso coração e nos conduza, hoje e sempre, em fidelidade ao Senhor. Que possamos, de fato, sermos servos, úteis, dependentes do Senhor e fiéis a Ele. Um povo que, de fato, assim como o salmista, anela pela palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, gratos te somos, ó Pai, porque na tua sabedoria, ó Pai, no teu amor, tu, ó Pai, se revelaste a nós por meio da tua palavra, ó Pai. Através da tua palavra, ó Deus, podemos conhecer a ti e também, ó Pai, a nós mesmos. Podemos, ó Pai, contemplar a tua graça, a tua misericórdia, Pai, e a nossa necessidade que temos de ti, ó Deus. Lhe pedimos, ó Pai, que a tua palavra nesta noite nos quebrante, ó Pai, e não olhando, ó Pai, para o mensageiro, mas para aquilo que está de fato na tua palavra, possamos, ó Pai, aprender
e nos motivarmos, ó Pai, a vivermos pautados pela Tua palavra e não por nós mesmos. Que possamos, ó Pai, abrir mão da nossa filosofia, da nossa mentalidade, ó Pai, humana, para dar lugar, ó Pai, à Tua palavra. Que, assim como o salmista, ó Pai, possamos ter a Tua palavra em mais alta conta na nossa vida. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, mesmo sabendo, ó Pai, que não somos merecedores de nada. Perdoe, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Essa oração que fazemos agradecidos, mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito boa noite a todos. Espero que, de fato, a palavra de Deus molde e mude o seu coração. Até a próxima. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé.